O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Tânia Sapage, Marta Moutinho Oliveira, São José Almeida. E eu sou Helena Pereira e este é o Poder Público, em plena pré-campanha para as eleições legislativas. Já vamos em 7 debates, 7 frente a frente, e vamos aproveitar para fazer um primeiro balanço das discussões que já houve até agora. E tenho várias dúvidas para colocar em cima da mesa. Sónia, começo por ti. Uma delas, por exemplo, tem a ver com o PS. António Costa disse no debate com o Jerónimo de Sousa que não quer reerguer os muros que derrubou em 2015, mas ao mesmo tempo diz também, com todas as palavras, que não confia no PCP para reeditar uma nova geringonça. Em que é que ficamos? olha, eu achei muita graça à questão da confiança, porque aquilo pareciam mais tantas discussões conjugais. Era o Rio que não confiava no Ventura, era Costa que não confiava no Jerónimo de Sousa, mas eu acho que com a sabedoria dos seus 74 anos, Jerónimo de Sousa disse o que eu penso, que é aquilo, é a precipitação de quem está a fazer contas antecipadas e é fruto de provavelmente uma noite mal dormida. E o que eu quero dizer com isto é que eu acho que se o PS chegar a uma posição em que apenas depende da CDU, de mais nenhum, não do Bloco, não do PAN, não do LIVRE, mas se apenas depender da CDU para governar, eu acho que ele vai acabar por engolir estas palavras que são normais em época de campanha. Estás no fundo. realmente sintonizada com o Jerónimo. Os irrevogáveis não valem nada, não é? Aquela Estou, frase estou dele. mesmo, neste aspecto estou mesmo. E acho que é normal que cada partido queira, nesta fase, conseguir o maior número de votos sozinho, porque é isso que Costa quer dizer com aquela resposta, para depender o mínimo possível de um parceiro para governar, qualquer que ele seja um parceiro de confiança, como ele em tempos já achou que o PCP era, não nos esqueçamos disto, já disse preto no branco que o PCP era o parceiro mais confiável, seja com outro parceiro menos confiável, enfim. Ou seja, eu acho que estas declarações são estratégicas. E vais-me dizer, em 2015 não foi assim, ele disse que o PS via a hipótese de um acordo à esquerda. É verdade, mas em 2015 o PS partia de uma posição de derrotado, de uma posição mais frágil e podia dizê-lo. Agora, à partida, é o partido que vai ganhar. Portanto, dizer-lhe que está a contar com o apoio do outro, dizer que está a contar com o apoio do outro, é um pouco assumir que pode não ganhar sozinho e não é isso que ele quer, não é? Até porque acho mesmo que no cenário ideal, ele também já o disse, Costa quer governar sozinho. Marta, Jerónimo de Sousa realmente em entrevista ao Público esta semana, já depois do debate, confessou-se surpreendido com aquilo que chamou de crispação de António Costa. Haverá aqui algum desespero nas hostes socialistas? essa classificação que Jerónimo de Sousa fez é interessante e de facto eu até percebo que ele se tenha mostrado um pouco surpreendido porque os debates e até os debates quinzenais, ou seja, debates em público, em pleno parlamento, em que quando os dois falavam um para o outro, António Costa era sempre bastante amigável com Jerónimo de Sousa e até se notava bastante a diferença da forma como António Costa tratava Jerónimo de Sousa face à forma como António Costa tratava Catarina Martins. E de facto é expectável e é aceitável que Jerónimo de Sousa tenha estranhado um pouco aquela postura. Agora, de facto nós não sabemos se existe algum nervosismo por parte das hostes socialistas. O que é certo é que o PS isto também faz parte muito da narrativa e que a Sónia estava a explicar, da construção de uma ideia de objetivo de maioria absoluta que já está a ser construída nesta fase, ou seja, ainda falta um mês para as eleições e nós já chegamos quase ao topo da montanha, a nível de metas e divulgação de metas que cada partido quer.
e, portanto, não sabemos até muito bem como é que se aguenta, eu não sei pessoalmente muito bem como é que se aguenta este discurso agora durante um mês, se o discurso não evolui ou se vamos apenas andar a bater na mesma tecla, se o PS andará a bater na mesma tecla durante um mês com este discurso até às eleições. Pode parecer isso, mas também, na verdade, o que nós estamos a ver é que, e como Jerónimo de Sousa disse, as duas hipóteses foram postas em cima da mesa, ou seja, ele também diz que não quer derrubar os muros que o próprio, não quer levantar os muros que o próprio derrubou, portanto, as duas hipóteses estão em cima da mesa. Vamos ver para que lado é que depois queremos olhar. Umas fases podemos valorizar mais uma frase, noutra fase podemos valorizar mais outra. Não tenho a certeza que seja desespero, mas é uma estratégia bastante vincada logo no início, ainda em fase de pré-campanha. Vamos ver como é que corre o debate com a Catarina Martins, que ainda Exato, não foi, exato. ainda Por não teve comparação lugar. vai ser interessante. Exatamente. Sim. São José, mas na verdade as coisas também não têm corrido muito bem a Rui Rio, que se deixou enredar numa discussão inesperada sobre a prisão perpétua. Como é que foi isso possível? E aconteceu primeiro no debate com André Ventura e depois com Catarina Martins. Bom, eu acho que aqui assim há um fator, que é o fator André Ventura, não é? Todos sabemos que André Ventura já nos habituou a isso, vai para os debates com uma estratégia de terrorismo verbal, defendendo coisas que chocam quem tenha um mínimo de cultura humanista e democrática, e fazendo num tom demagógico, até ensaiando um radicalismo que noutros tempos, de acordo com o que é conhecido o percurso dele, até não assumiu, não é? Pronto. Pelo menos se a tese de licenciatura dele, ou de mestrado, ou lá o que é verdadeira e foi mesmo feito por ele. E portanto ele tem essa técnica para quê? Para capitalizar nas redes sociais, para capitalizar nos jornais, nas televisões, porque depois aparece, condiciona o discurso dos outros. E fez isso de tal forma com Rui Rio, que Rui Rio acabou por ter que, no debate com Catarina Martins, voltar ao assunto, porque é colocado sob a questão pela Clara de Sousa, e mais, sujeita-se até a uma coisa inédita numa campanha em Portugal, que é António Costa, líder do PS, gravar um vídeo no dia a seguir ao debate Rio Ventura para vir tomar posição sobre um debate que era dos outros. Exatamente, para atacar Rui Rio, o que também não é bonito, digamos, mas aconteceu. Está a subir de tom, esta campanha está a subir de tom, realmente. Não é isso, deixa-me lá acabar o que eu ia dizer. A questão é que, de facto, Rui Rio, pelo que me parece, quer na forma como conduziu a questão da prisão perpétua no debate com o Ventura, quer depois na forma como se deixou questionar sobre o mesmo tema, a mensagem do Rui Rio parece-me ser o quê? Querer mostrar que Ventura, afinal, não defende o que diz que defende. Daí a tese, depois de a questão de Ventura ter reconhecido que a pena perpétua, como ele quer, e nos locais onde vigora, na maior parte dos países que ele diz que vigora, não é propriamente perpétua, porque é revista regularmente. E, portanto, anos, e aí depois Rio, perante Clara de Sousa, vi capitalizar, que conseguiu mostrar que afinal Ventura... o que é que Rio ganha com isso? É isso que não se percebe. Eu acho que não ganha nada e acho que nenhum deles ganha em dançar a música que o Ventura quer que dancem. Eu penso que até agora a única pessoa, eu acho que vi quase todos os debates. Se me escapou algum, não sei, mas há um que tem sido muito pouco valorizado, que foi ontem, e que à partida não seria para valorizar, que foi o debate entre Ventura e Rui Tavares, não é? E que foi muitíssimo interessante, porque o Rui Tavares não só estava muitíssimo bem preparado para desmontar o discurso do André Ventura, como começou logo por dizer que não dançava a música de Ventura, ou seja, quando o Ventura começa naquela sua técnica terrorista verbal,
de durante o tempo, porque estes debates têm um modelo, não é? Porque fala um, depois fala o outro, o tempo é cronometrado. E a primeira vez que o Ventura começa a interromper o Rui Tavares gira-se. Cada vez que este senhor abrir a boca durante o meu tempo, faz favor, descontam no tempo dele e não descontam no meu. Porque isto é a técnica que ele usou com Catarina Martins, é a técnica que ele utilizou com Rui Rio, ele não deixa as pessoas falar e, portanto, eu com estas regras, assim, eu não jogo. E o Ventura não ficou caladinho o debate todo durante o tempo dele, mas tocou-se, houve ali um bocado em que o Rui Tavares, de facto, pôde falar, porque ele percebeu, e aqui penso que o papel dos jornalistas é de fazerem respeitar as regras. Eu acho que os jornalistas que fazem estes debates, isto é dificílimo. É muito difícil, sim. Muito difícil. Eu acho que eles têm feito todos muito bem, uns melhor que outros, têm mais prática, pronto, são mais velhos, têm mais anos de jornalismo, outros pior, mas genericamente a moderação tem sido boa. Agora, para o modelo de debate que é, agora se calhar o que eu questiono é se isto é um modelo de debate que vale a pena, não é? Porque eu acho que isto não é debate. Chegam lá e eu digo, eu acho isto, eu acho aquilo, aliás foi muito interessante. Então, mas qual era a alternativa? O debate entre Rui Rio e a Catarina Martins, porque de facto estavam ali dois modelos de sociedade em oposição, é que podes dizer, cada um fala para o seu eleitorado. Mas fala para o seu eleitorado. E, portanto, se as pessoas se comportarem normalmente, o modelo de debate funciona. Se as pessoas não se comportarem normalmente, e já toda a gente sabe que a técnica de André Ventura é precisamente não se comportar normalmente, não é? Ser uma espécie de palhaço de serviço, não é? Para se rentabilizar e ter palmas e ir buscar votos. Portanto, penso que Rio deixou-se também condicionar, é verdade, mas conseguiu um objetivo dele, que foi mostrar que afinal André Ventura não tem uma proposta sobre prisão perpétua assim tão radical como ele fazia crer que tinha, e que apenas está a ser demagógico na forma como debate o tema. Mas ao mesmo tempo também o normalizou, e eu ouvi muito essa crítica e concordo. Normalizou. O que mostrou às pessoas que estão em casa é que ele pensa uma coisa que até é normal. Sónia, desculpa, Sónia, tu desde que o André Ventura começou a aparecer nos debates e no debate político, que toda a gente o tem normalizado. Não foi isso que fez o Rui Tavares. Não foi isso que fez a Catarina Martins. Mas Sónia, eu acabo de dizer que o Rui Tavares o meteu na ordem, não é? Agora... Marcelo Rebelo de Sousa, lembra-se desse debate das presidenciais? Também o meteu na ordem, mas a maior parte das pessoas aceitam discutir as coisas nos termos em que ele quer discutir. Mas Sónia... Essa normalização não é dois e mais. Normalizar o André Ventura é fazer o que fez o secretário-geral do PS, que é vir reagir a uma posição de André Ventura, pior, de Rio face a André Ventura, num debate que não era dele. Sim, o Ventura deve ter adorado. Sim, claro. Mas Sónia, agora passava-te a palavra. Tens acompanhado os debates, vou-te fazer uma pergunta mais genérica, que é: quem é que achas que lucrou ou soube aproveitar mais os debates até agora? Eu acho que até é uma pergunta difícil para fazer, para nomeá-los, mas eu diria... Ou quem é que surpreendeu pela positiva? Não, eu diria que em geral o que eu acho que em cada debate, quem lucrou mais em cada um dos debates foi sempre o candidato que teve a comunicação mais limpa, mais direta, mais clara, e que acaba por resultar de forma mais eficaz. Porque este tipo de frente a frente, como a São José diz, é muito curto, são 25 minutos, e favorece muito os comunicadores eficazes. Quem não sabe falar, ou quem se perde no raciocínio, ou quem, como o Rio, num dos debates justamente com Ventura, começa a citar partes do discurso tão vagas que o próprio Ventura diz: olha, ninguém lá em casa percebeu isso de certeza. Quem se perde nesses rodeios acaba por
acaba por não se sair tão bem. Infelizmente, o que eu acho é que também acaba por lucrar, por causa dos soundbites, por causa das redes sociais, etc., quem fala mais alto, quem fala por cima do outro, quem não deixa o outro ser ouvido, quem tem a melhor frase soundbite, o que não é necessariamente compatível com a pessoa que está a expor melhor, que tem as melhores ideias. Não é que as está a expor melhor, é que tem as melhores ideias. Também acho que quem lucrou mais foi quem teve a forma mais moderna de fazer política, por oposição aos políticos mais anacrónicos. Aliás, eu acho que este debate não é para políticos velhos, este modelo de debate não é para políticos velhos ou da velha guarda, digamos assim. Mas quem é que E tem sido mais anacrónico? era isso, e eu na realidade acabo por te responder à pergunta dividindo-os em 2 categorias. Eu acho que Catarina Martins, António Costa, Rui Tavares e o próprio João Coutinho de Figueiredo estão entre os que lucraram por causa de ter esta maneira de fazer política mais moderna. E claro que também tenho de meter aqui André Ventura, que ganhou alguma coisa ao conseguir introduzir os seus temas. Alguns deles, como já dissemos aqui, nem sequer estão em discussão nestas eleições, não é? E ele conseguiu contaminar até os debates dos outros. Foi o que aconteceu com o exemplo que a São José deu, foi o que aconteceu com a história da prisão perpétua. Ele ainda ontem, eu contei os minutos, conseguiu comer, entre aspas, 5 minutos ao frente a frente entre a Catarina Martins e o Rui Rio. Portanto, eu acho que do outro lado dos políticos mais anacrónicos acaba por estar Jerónimo de Sousa, o próprio Francisco Rodrigues dos Santos, pelas suas ideias, pela maneira como tem escolhido as ideias a passar, próprio Rui Rio e a Inês Sousa Real, acho que têm um modelo menos Com- moderno. Começámos pela esquerda, vamos agora continuar pela direita. Marta, havia também uma expectativa sobre um debate que ainda não tínhamos ouvido entre estas duas personalidades, que era o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, e o líder da Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo, que disputam mais ou menos o mesmo eleitorado. Como é que viste este debate? Quem é que se revelou melhor preparado para explicar ao eleitorado a direita que representa? Olha, o debate foi marcado por uma questão que a Sónia agora estava a dizer, que é o facto de dos debates serem curtos. Eu acho que normalmente quem passa a mensagem de que está a ganhar o debate ou vai ganhar o debate é quem começa o ataque. E ali quem começou o ataque foi Francisco Rodrigues dos Santos. João Coutinho de Figueiredo ficou logo no início um bocadinho à defesa, a ter que justificar aquilo que tem defendido. E Francisco Rodrigues dos Santos conseguiu durante um bom bocado de tempo que o debate se mantivesse nessa tónica, até que há ali uma altura em que João Coutinho de Figueiredo consegue dar a volta e equilibrar um bocado mais as coisas. Eu acho que existem ali algumas declarações dos dois que mostram a facilidade que cada um, ou a dificuldade que cada um pode ter a passar a sua mensagem, que são a mensagem de Francisco Rodrigues dos Santos, para além de já estar mais implementada, porque é um partido com mais história, é uma mensagem mais, como lhe dizia João Coutinho de Figueiredo, mais preto e branco. Ou seja, é uma coisa mais fácil de explicar. E dessa dificuldade o próprio Coutinho de Figueiredo sentiu um pouco, porque ele às tantas teve que dizer: eu não sou nem de esquerda nem de direita, nós somos liberais. E isso não é uma coisa muito fácil de explicar para as pessoas. Ele, quando queria explicar exatamente o que era isso, ele dizia: bem, nós temos que pôr a economia a crescer para que depois o Estado não tenha só uma vertente assistencialista, por exemplo, e era aí que ele se distinguia na questão social do CDS. E, portanto, eu acho que foi um bocadinho mais fácil para Francisco Rodrigues Santos passar uma mensagem mais clara. Não quer dizer que isto resulte para aquele eleitorado, que de facto se vai dividir ali, vai ter que optar entre votar num ou noutro. Não quer dizer que ele depois capte mais votos, porque João Coutinho de Figueiredo sublinhava, e isso foi mais na parte final do debate, tentou apresentar o partido como um partido de modernidade face a uma direita tradicional, e um partido que capta quem se revê, quem quer posições liberais, mas não se quer classificar propriamente à direita ou à esquerda. Lá está, são aquelas zonas cinzentas que não são tão fáceis de explicar, não passam tanta mensagem, mas que se calhar
um eleitorado mais novo não liga tanto a isso, se é de esquerda ou se é de direita. Se calhar liga ele consegue enumerar uma ou outra proposta concreta à qual se agarra e vota por causa disso, porque aquela proposta lhe diz mais rapidamente a si, à sua vida, do que pensar se é de esquerda ou se é de direita. E portanto, foi um bocado equilibrado desse ponto de vista. Eu acho que o início do debate foi mais fácil para Francisco Rodrigues dos Santos, que introduziu também algum ruído e tem uma forma um pouco mais agressiva de falar, e isso intimidou um pouco no início o João Coutinho de Figueiredo, apesar de que eu acho que ele depois acabou por conseguir responder à altura. Uhum. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isto, porque eu acho que o Francisco Rodrigues dos Santos também deixou muito claro que ele acha que não se pode ser de direita e ser liberal nos costumes. Não se pode ser de direita e aceitar a eutanásia. Sim. Não se pode ser de direita e aceitar o aborto. Ele até o colou muitas vezes ao Bloco de Esquerda. Ele pegou por aí. Ou seja, tu, se defendes o aborto, se acreditas que a eutanásia devia ser legalizada, se defendes a despenalização das drogas leves, então és do Bloco de Esquerda. Pronto. Na cabeça dele, é aquela divisão entre direita e esquerda só. Exato, apenas, não há é só preto e branco. Sim. É mesmo. Sim, há uma série de gente. A grande diferença, e eu vi o debate, e Coutinho de Figueiredo de facto não teve a presença de espírito de dizer o que é claro. O que nós temos temos em jogo nesse debate são duas visões completamente diferentes da direita, que é quem é liberal, e quem é liberal conservador. Não é? A questão do conservadorismo que é inato no CDS. É o tal anacronismo, que eu acho anacronismo. As pessoas hoje em dia podem ser conservadoras. Há muita gente que é conservadora. Então, mas as pessoas têm direito de serem contra causas dos liberais. E se têm direito de ser contra o aborto. Mas repara, mas há gente no CDS que defende a eutanásia. Sim, mas é que o CDS vota a favor do aborto. Não, mas o que se passa é que no CDS, o CDS sempre teve a virtude de ter uma ala mais liberal e uma ala mais conservadora. Mas agora parece que essa ala não. Mas parece que essa ala agora do CDS, até pelas saídas que temos visto, os liberais estão em queda no CDS, sim, ou em perda no CDS. E ainda por cima encontraram outro partido para estar, não é? E é isso que a Iniciativa Liberal quer capitalizar. Pronto. Ele próprio diz que há alguns, sim. Ele confessa no início do debate que há alguns do CDS que já lhe bateram à porta. Sim, exatamente, sim. Sr. José, há pouco falavas do modelo dos debates, mas há outra dúvida que eu tenho, que é, está-se a fazer estes debates em plena pré-campanha, quando há muitos partidos que ainda nem sequer apresentaram os seus programas eleitorais, como o PSD, a Iniciativa Liberal, por exemplo. Para que é que servem então estes, numa altura em que os programas eleitorais ainda não são conhecidos e em que os próprios líderes pouco levantam o véu sobre as ideias que têm e que vão explicar, alguns até remetem para o fim de semana, que parece que no fim de semana é que vão ser apresentados os programas, então desperdiçam o tempo que vão ali, este tempo de antena de debates, e não falam das suas propostas. Não achas um pouco isso? Eu acho isto um bocadinho absurdo. Não sei se é fadiga ou cansaço pandémico que está a alterar os fluxos da política, mas acho isto um bocadinho absurdo. E penso que isto tudo começa porque, de certa forma, o PS e António Costa delinearam uma estratégia de campanha personalizada, aliás, como Duarte Cordeiro assumia claramente ao público no jornal de segunda-feira, delinearam daí uma estratégia discursiva de campanha que é centralizar todo o debate eleitoral numa bipolarização entre os dois principais líderes partidários. Discutir características, perfis, modos de estar, eficácia com ideias. E isso está a condicionar, e é isso que eu penso que está por detrás, porque o PSD também faz isso, que está por detrás desta situação. Eu acho inacreditável que não só o PSD não tenha apresentado o programa eleitoral, como também que o PS tenha limitado a fazer uma cerimónia para apresentar linhas gerais
do seu programa eleitoral na segunda-feira e que até hoje ainda não tínhamos visto o documento. Pois, tens razão, também é o caso, sim. E nem sei se será no fim de semana que vamos ver o programa do PS. Não sei, pelo menos não tenho conhecimento que seja. Mas eu penso que é essa bipolarização em torno de figuras que está a deixar para um segundo plano a apresentação de ideias, não é? Porque também eles jogam todos em quê? Jogam que estas eleições interromperam o mandato. E, portanto, os programas são de continuidade. Ora, no caso do PS, nós já percebemos que não é propriamente só continuidade. Vai ser continuidade, mas vão ser introduzidas medidas, nem que seja para lançar o debate no futuro, que é um debate que eu acho interessante e importante, como o PS admitir que se começa a discutir se é possível ou não o dia de trabalho de 4 dias, que é uma coisa que se discute em todo o mundo há anos, não é nenhuma novidade que o PS tirou da cartola, mas percebe que é um tema de atualidade em todo o mundo e, portanto, introduz um fator de novo, um fator de respiração, de uma lufada de ar fresco nas suas propostas, sem grandes consequências na prática, porque é óbvio irmos discutir isso agora, não quer dizer que vai ser feito na próxima legislatura. Sim, mas é pena realmente que as cartas não estejam todas em cima da mesa. É prejudicial para a decisão dos eleitores, como é óbvio. Vamos então encerrar com o público notório. Sónia, o que é que trazes de público notório desta campanha eleitoral? Olha, eu trago uma atrapalhada, não é exatamente uma campanha, mas é da política e do nosso dia a dia. É uma atrapalhada do Lacerda Salles, o secretário de Estado adjunto da Saúde, que um dia destes começou por dizer que 90% dos internados em UCI não estavam vacinados. Depois corrigiu a informação a dizer que não era bem assim, dependia de hospital para hospital, em alguns era 90, noutros era 70, enfim, corrigiu, acabou por fechar nos 60%. Enfim, o que eu quero dar como exemplo, eu uso isto para servir de exemplo a uma coisa com que nós nos debatemos quase diariamente, que é, nós temos muita dificuldade em obter dados, informações da Direção-Geral de Saúde, das autoridades de saúde, e depois de repente aparecem e os dados que dão são estes. Mas os próprios governantes às vezes também não ajudam, não é? Exato, não ajudam nada, e portanto isto dificulta muito o nosso trabalho mesmo. Marta, e tu, que trazes? Eu trago um número que basicamente reflete o facto de o Ministério da Administração Interna parecer andar um bocadinho a reboque da necessidade de resolver esta questão de como é que vão votar as pessoas que estão em isolamento. A meio da semana ficámos a saber que as mesas de voto vão ser duplicadas para o número que é 1303. Mas eu não sei se este número vai ficar aqui, porque basicamente este número foi conhecido porque houve muita pressão pública para que houvesse uma necessidade de sabermos o que é que o Estado estava a fazer, as autarquias e o Governo estavam a fazer para que mais pessoas que se esperam que estejam isoladas, para que mais pessoas possam ter a possibilidade de votar, mas entretanto também já ficámos a saber que o Governo estuda outras soluções, nomeadamente a possibilidade de as pessoas que estão isoladas poderem ir votar, abrir-se ali uma exceção de alguma forma. Vamos ver como é que isto evolui a partir de agora, mas de facto este número, que foi conhecido a meio da semana, mostrou um bocado isso, o andar a correr atrás do prejuízo. São José, terminas tu. Tem uma coisa que é mesmo só engraçada, mas que creio que vai ficar para os anais da campanha, para os anais da história política e para a história política do Dr. Rui Rio, porque ele ontem disse uma frase que me fez lembrar, olha, uma frase que está quase ao nível do façam as contas do engenheiro António Guterres na campanha de 1995, quando se enganou na percentagem do PIB, de não sei, olha, façam as contas. E ontem Rui Rio, a certa altura, para contrapor com André Ventura, diz uma frase fabulosa, que é: eu sou católico, mas não sou crente.
E eu acho exatamente. fabuloso, Confirmo. porque ele queria dizer, eu sou católico, não sou praticante, mas não, sou católico, mas não sou crente. E de facto é impossível ser católico sem ser crente. Ele até E podia acho- ser crente sem ser católico, agora ao Claro. contrário. Podia ser crente de outra religião qualquer. Mas pronto, acho que é engraçado como às vezes a pressão e o nervoso nos fazem atropelar nas palavras. É verdade, Esta coisa é verdade. de falar para o público em geral, não é em direto, tem dificuldade, como é óbvio, não é? E portanto foi engraçado, dei uma gargalhada e acho que vai ficar para a história do Dr. Rui Rio e para a história da campanha e para a história política portuguesa. Então, terminamos muito bem com humor, com uma nota de humor, o Poder Público de hoje. Obrigada por nos ter acompanhado. Voltaremos para a semana, então, para fazer o balanço da segunda semana de debate e de todo os 30 debates frente a frente que existirão. Nessa altura ainda Obrigada. não terão acabado todos. Pois se calhar não. Não, ainda não. mas Fazemos estão o quase balanço do que todos. houver até lá. Estarão quase Exatamente. todos. Estarão quase Exatamente. Obrigada. Adeus. todos. Deus. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.